Bom dia! Hoje nós aplicaremos o protocolo de motricidade orofacial, MBGR. Estamos aqui com a paciente Beatriz. Eu vou demonstrar um pouco para vocês como é feita essa aplicação. Estamos aqui paramentados com todos os EPIs necessários para nos protegermos e proteger o paciente. Tudo bem? Nós iniciamos com a postura corporal, que é o item 1 do protocolo MBGR. A paciente, ela se posiciona de frente para mim, né, frontal, em pé e descalço, tá? Então eu avalio a postura dela nessa posição frontal. Logo após eu peço que ela fique na região, na forma lateral, para eu avaliar também postura como um todo, principalmente anteriorização de cabeça, pescoço como um todo. Pode sentar? A segunda parte do protocolo MBGR, ela diz respeito às medidas da face, que são os movimentos mandibulares e de oclusão. Então, como funciona? Eu avalio o terço médio da face, terço inferior da face, a altura dessa face, a largura da face, tá? Então, vamos iniciar por esses. Eu vou aqui utilizar o nosso principal instrumento, né, da fase inicial do protocolo MBGR. Marconi, mas esse negócio não é aquele que a gente mede prego em construção? Eu também não sabia que era, mas realmente é. Mas nós usamos ele também na prática clínica, tá? Então esse aqui é o famoso paquímetro. Eu tenho a movimentação dele aqui, dessa forma, tá bom? Eu posso abrir ou reduzir esse movimento dependendo da medida que eu tenho que fazer. Então, vamos para a primeira medida, que é o terço médio da face. Então, eu avalio desse ponto a este ponto, tá? Eu vou colocar o paquímetro de forma contrária para que vocês consigam ver. Então, ó, essa medição. Eu faço a medição, obtenho um resultado e anoto. O segundo é o terço inferior da face. Como seria isso? A medição se dá deste ponto, né, da asa do nariz aqui, até o queixo da paciente. Pego o paquímetro, asa do nariz, queixo. Obtenho um resultado e anoto, ok? Dando sequência, gente, tem a altura da face. Então, eu pego do queixo até essa região frontal aqui. Então, eu abro mais um pouco esse paquímetro para que eu não machuque a paciente. Então, aqui eu vou obter um resultado, anoto para averiguação depois e para a realização do diagnóstico. Largura da face. Então, a gente já pensa que será de forma lateral, né? Eu abro aqui o meu paquímetro, de novo, coloco delicadamente aqui no rosto da paciente, faço a medição, obtenho o resultado, tá? Talvez vocês consigam ver melhor a minha mão. Então, ó, esse ponto a esse ponto. A gente tenta ter como marca esse ossinho aqui, de forma mais simples para vocês entenderem, tá? Então, esse ponto a esse ponto. Aí, dando continuidade, eu tenho o canto externo do olho direito e a comissura do lábio do lado direito. O que é isso, Marconi? Então, a gente, novamente, o paquímetro, ele é o ator principal agora, né, nessa parte do protocolo. Então, nós fazemos dessa forma. Ó, uma medição, vocês não estão vendo que ela está do lado de cá. Mas agora, vocês vão conseguir ver. Canto externo do olho, comissura externa do lábio, tá? A gente faz isso do lado direito e do lado esquerdo. E logo após, o que a gente faz? A gente mede o lábio superior e o lábio inferior. Vamos lá. Quando eu vou medir o lábio superior, eu pego essa região aqui, tá bom? Então, a gente diminui aqui o paquímetro, coloca bonitinho assim na paciente, obtém de novo o resultado, faço a marcação, porque depois vou precisar desse resultado, ok? Agora a parte superior, eu vou pegar então do lábio superior ao final do queixo da paciente. Então, neste momento nós terminamos a segunda parte, que é medidas da face, movimentos mandibulares e da oclusão. Agora,
segunda parte dos movimentos mandibulares. A gente tem lateralização mandibular para a direita e depois para a esquerda. O que eu quero avaliar neste momento? Você pode lateralizar para a gente, Beatriz, por favor? Eu quero avaliar principalmente 2 pontos. Um é overbite e o outro é overjet, que a gente chama aqui de trespasse. Eu quero avaliar como está a mordida desse paciente. Então, agora eu utilizo esse outro lado do paquímetro, que é o menorzinho. Então, nós vamos de novo fazer a medição. Como que funciona? Ó, eu meço dessa forma, tá? Aí ela vai de novo, eu obtenho o resultado, anoto, ela vai de novo lateralizar. E eu faço a mesma medição, pegando aqui do incisivo, ó. E aí eu tenho outro resultado, ok? Então, a gente teve trespasse vertical, trespasse horizontal. Vamos lá. A classificação deles é a trespasse vertical primeiro. É de 1 a 3 centímetros, eu espero que essa paciente esteja com a oclusão normal, tudo certo. Agora, de 0 centímetros, né? Então, a mordida em topo. Quando eu tenho TV, que é o trespasse vertical negativo, então a gente está falando de uma mordida aberta, tá? Uma oclusão, eu vou mostrar aqui para vocês como seria as 3 hipóteses, tá? Para ficar mais fácil. Ó, eu tenho aqui um normal, eu tenho uma mordida aberta e eu tenho uma com anteriorização. Essas 3 primeiras, tá bom? Ainda com a utilização do paquímetro, nós vamos medir agora que a gente chama de DIMA, né? Que é a máxima ativa da abertura de boca dessa paciente. Então, ela vai abrir a boca, vou utilizar o paquímetro, tá? Eu pego do incisivo superior, inferior e faço a medição. Ok. Aí depois nós temos o DIMA LP. Que fica sem o paquímetro agora. A paciente vai colocar o ápice da sua língua atrás dos incisivos. Dessa forma. Vira um pouquinho para a câmera. Assim. Então, aí nós fazemos a soma do DIMA mais o trespasse vertical, e depois o DIMA LP vezes 100 dividido pelo valor do DIMA, né? O primeiro que eu disse. Então, aí nós temos a conclusão dessa segunda etapa do protocolo MBGR. Eu não mostrei o protocolo para vocês, mas para aqueles que ainda não conhecem, ele é bonitinho assim, bem, e aí você faz as anotações, tá? Com os resultados do paciente. Então, ok. A terceira parte do protocolo MBGR se trata do exame extraoral. Então, a gente vai avaliar tipo de face, avaliando ela se há simetria ou se não há simetria, e se tiver alguma coisa além, a gente descreve naquele protocolo que eu acabei de mostrar. Então, as regiões avaliadas serão a região zigomática, tira o óculos, por favor, essa região, né, zigomática, asa do nariz, bochecha, o sulco nasolabial, vou mostrar para vocês daqui a pouco como funciona, e a comissura dos lábios, lábio inferior, o mento, que seria o queixo, tá? A gente avalia dessa forma, apalpando, e a mandíbula, tá? O corpo da mandíbula e o ramo. Só um minuto. Então, vamos lá. Vamos começar pelos lábios? Eu verifico se essa paciente está com os lábios fechados
ou se ela fecha aí com tensão, eu não consigo mostrar por conta da máscara, mas já imagino fechado com tensão e fazendo uma forcinha para que eles se mantenham fechados. Ou hora ele fica aberto, ou hora ele fica fechado. Como nós podemos ver, a paciente tem a função de deixar os lábios fechados, né? Ela não está fazendo nenhuma força. Então aqui a gente encontra nessa paciente normalidade. Então agora nós vamos para a segunda parte, ainda do exame extraoral. Eu avalio o formato dos lábios, né? Então eu avalio essa parte superior, e algumas pessoas falam que parece um coraçãozinho. Avalio essa parte e a parte inferior. Então eu quero saber se eu tenho um lábio superior normal e inferior normal, ou se eu tenho algum tipo de desvio nesse contorno dos lábios, ou se ele está aberto, né? Dessa forma a gente também consegue obter dados para pessoas que são respiradores orais. Seria um exemplo. Ainda sobre o exame extraoral, o que a gente tem? A gente tem a verificação do aspecto desse lábio, né? Não só do aspecto, mas do comprimento. Se tem um lábio ressecado, qual que é o comprimento do lábio? Então eu posso ter um que cobre os incisivos, né? Que seria o adequado. Aquele que cobre mais os incisivos do que o normal. Então se eu estivesse fazendo um sorriso forçado, tenta fazer para nós, Bia. É como se fosse isso. E aquele que tem o nariz, ele é um pouco mais arrebitadinho, e aí a gente vê que quase não cobre os incisivos. Você consegue fazer? Seria assim, ó. Tá? Essa parte aqui, ó, pode fechar essa região, ficaria dessa forma, ó. Não tá cobrindo, tá? Então, essa parte dos lábios. Ainda avaliando a parte extraoral, eu tenho a mucosa externa, que eu quero avaliar normalidade desse lábio. Essa paciente, ela tem saliva escapando pelo lábio dela? Não tem. Tem um lábio ressecado? Pouquíssimo, mas a gente entende, na verdade, que é por conta do clima do Mato Grosso, que é bem quente, né? Nós estamos aqui situados em Cuiabá. Então aqui é bem quente, a pouca umidade favorece para que a paciente tenha os lábios um pouco ressecados. Ou se ela tem ferida em algum desses cantinhos externos. Não tem, então avaliado e anotado, a gente continua nos lábios, né? Aliás, terminamos os lábios, agora a gente pode avaliar o masseter. Que seria, ó, o masseter, ele está localizado nessa região. Eu quero analisar ele em repouso e ele em contração. Então eu olho para ela e verifico se ela tem tensão, se ele está muito contraído, ou se está normal, né? Relaxadinho. Para nós, a paciente Beatriz está tudo bem, ela não está fazendo nenhum tipo de contração, tá? E agora eu faço o quê? A palpação nesse masseter, ó, que é um músculo que auxilia na mastigação. Então, ó, tudo bem. Ok. Nós só vamos observar se a paciente tem a normalidade, tá? Nesses aspectos, que é aquilo que eu falei. Região zigomática, bochecha, entre outros. Então, bora lá. O que eu quero avaliar na bochecha da paciente agora? Eu quero avaliar se ela tem marca de dente, porque pessoas que têm bruxismo, às vezes apertam o dente nas laterais. Eu quero avaliar se ela tem marca de aparelho, tá? Aí eu avalio o lado direito, o lado esquerdo, verifico se tem ferida em algum desses lados. A paciente não apresenta, a gente já havia dado uma olhada, então tá tudo certo. Logo após, nós vamos para a parte da língua, tá?
A gente segue a risca o protocolo, por isso que eu estou passando aqui as partes. Eu vou observar se a língua está em posição habitual, se está no assoalho da boca, se ela está a ponta está abaixo do dorso alto. Então, vamos lá. A gente também observa simetria, largura, altura e o aspecto dessa língua, tá? Então, assim como na avaliação anterior, a paciente também mostrou normalidade em todos, tá? Sem nenhuma alteração. O freno também é observado. Eu vejo a extensão do freno, eu vejo se ele está adequado, se ele está na posição adequada, tá? Se ele está no terço médio, onde que está essa parte, essa região inicial do freno da paciente. E aí, logo após, a gente tem o palato. Do palato eu tenho que verificar a profundidade e a largura desse palato. Se eu tenho ele reduzido, se eu tenho ele largo. Então, é isso que a gente avalia, tá? E a gente avalia também simetria. Então, a paciente vai abrir a boca, nós vamos verificar. Outra parte que nós também avaliamos é a úvula, que é aquele sininho que fica lá atrás, logo após o palato mole, né? Tem um sininho, vocês têm um sininho, todo mundo tem. Que às vezes a pessoa fica com infecção de garganta, inflamação, e ele fica um pouquinho maior. Quando há assimetria e ele fica maior, ele pode incomodar um pouco, ele pode encostar na língua. Algumas pessoas têm a sensação de reflexo de gago, que é o famoso vômito, porque ela fica encostando, né? Então tá com edema, inchada, então isso acontece. Tá. Agora, logo após, a gente tem a avaliação das tonsilas palatinas. O que quer saber? Se essas tonsilas estão presentes, qual que é o tamanho e a coloração? O que é a tonsila palatina, Laclane? Sabe, os amigos, as famosas, que todo mundo conhece, é o que a gente avalia, são as tonsilas palatinas. Você tem, Beatriz? A Beatriz não tem, gente, as tonsilas palatinas, e tudo bem. Ela passou por um processo com otorrino, é feita a cirurgia, tá? E aí, a recuperação em casa, da forma que o otorrino prescrever, né? Alguns remédios e a parte que todo mundo gosta, que é tomar sorvete, né? Acontece. Então, a Beatriz não tem mais, então ela não tem aquele probleminha de ficar com inflamação. Ah, eu tô com inflamação, eu tenho que arrancar? Não, é assim que funciona. Você tem que ir no seu otorrino fazer uma avaliação e ver qual vai ser o melhor procedimento para você, tá? Porque assim como todos os outros órgãos do nosso corpo, as tonsilas também são importantes. Não tê-las não quer dizer que você vai ter grandes problemas. Porém, elas também funcionam como proteção da sua via aérea, tá? Então, eu tenho ali um orifício, as bactérias que eu posso absorver pela minha boca vão passar de forma mais fácil, né, para as demais cavidades. Quando eu tenho ali, ela dá uma segurada no negócio da bactéria, mas é isso. Aí depois a gente tem o teste de Malanbach, que esse teste a gente busca classificar qual é a dentição da paciente. Classe 1, classe 2 e classe 3. Tá bom? Ok. Aí eu avalio também dentição, se essa paciente tem dente saudável, se ela usa prótese, como está a gengiva dessa paciente. Aí aqui no protocolo é descrito dessa forma. Dentição boa, regular, ruim. Gengiva boa, regular, ruim. Tá? E na questão, também vejo os dentes, tá, gente? Quantidade, tô falando de quantidade. Quantos dentes essa paciente tem na parte inferior e na parte superior dos dois lados? Então, eu avalio o lado direito e o lado esquerdo, tá? A normalidade dos dentes permanentes são 32 dentes e tá tudo bem, a Beatriz tem os 32 dentes. Então, seguimos. Aí, logo após, a gente tem a questão da oclusão, que também a gente verifica através da classificação de Malanbach, que é o guia que a gente tem, né? Então, ele está classificado assim: presente, ausente, ausente. Esse ausente é ausente do lado direito, ausente do lado esquerdo, tá? A ordem geral, no protocolo vem lado direito, depois lado esquerdo. Ok. Aí, dando sequência, a gente tem o teste de mobilidade. Dando continuidade à aplicação do protocolo MBGR, a gente tem a parte 5, que se trata da mobilidade. Então, eu vou avaliar lábios, língua, véu palatino
E mandíbula. Como que funciona? No lábio, eu peço que a paciente realize algumas funções e aí eu vou verificar se essas funções, dentro dessas funções, a mobilidade está adequada, se ela tem pequena alteração, grande alteração ou sem ausência de qualquer tipo de alteração. Então agora a Beatriz, que é a nossa paciente, ela vai demonstrar como são feitos esses movimentos. Então, protrair fechado seria dessa forma. Depois eu peço que ela retraia fechado, deixando claro que ela sabe realizar os movimentos, porque eu já havia falado como que faz, tá? Só pra gente passar para vocês de uma forma mais simples e mais rápida. E logo após ela vai protrair aberto, que é o famoso biquinho de peixe. Fazendo esse, ela vai protrair fechado para o lado direito, depois fazer o mesmo movimento para o lado esquerdo. E em sequência a gente tem estalar protraído, que é o famoso beijo de jovem, né? Logo após a gente tem o famoso beijo de velho, que é estalar retraído, dessa forma. Então, dando sequência, a gente continua agora com a avaliação de língua, que é também classificado da mesma forma dos lábios. Mobilidade adequada, pequena alteração de mobilidade, grande alteração de mobilidade ou ausência de qualquer tipo de alteração. Então, primeiro, ela vai protrair a língua, tá? A gente espera que essa língua fique em uma posição bem retinha, porque se ela desce um pouco mais, é sugestivo de hipotonicidade. O que seria isso? Aquela língua flácida, tá? E a gente também avalia mais à frente, quando vai olhar a língua, na verdade, a largura dessa língua, para a gente ter um diagnóstico bem efetivo. Agora, a Beatriz ela irá tocar com o ápice da língua, tá? De forma sequencial, do lado de comissura direita, comissura de esquerda. E logo após, lábio superior e inferior, dessa forma. Ok. Então, ela fez esse movimento, agora ela vai estalar o ápice, dessa forma. O que seria o ápice? É a pontinha da língua, ela vai fazer estalar. Quando a gente é pequena, a gente costuma fazer esse tipo de brincadeira, né? Igual um exercício que a gente tem em voz, que é outra área, mas que pode ser usado também na área de MO, na parte de terapia mesmo, de tratamento. Agora ela vai sugar a língua no palato. O que é o palato? O céu da boca que a gente tanto fala. Então a gente tem um palato duro, dessa forma, ela sugar no palato, e o palato mole. Se você passar essa língua um pouquinho para trás, você consegue sentir uma parte mais molinha lá perto da úvula, que é o sininho, o famoso sininho que a gente tem lá na boca, né, na cavidade interna. E agora ela vai vibrar os lábios. Era desse que eu estava falando, que é tipo uma brincadeira de carrinho. Dessa forma. Então a gente já averigou que está tudo certo com a Beatriz até aqui, o véu palatino. Eu peço para que a paciente faça a vogal A rapidamente. Então vai fazer A. E aí ela vai fazer esse movimento, eu vou avaliar, olhar dentro, para que eu consiga ver mobilidade. Está tudo certo, se tem simetria ou assimetria, tá? Então eu vejo se está adequado, se está reduzido ou aumentado. E aí nós temos a parte da mandíbula, que eu também avalio a abertura de boca, se essa paciente consegue fazer, se ela tem esse movimento reduzido ou está aumentado, ou ela não consegue fazer. Se ela não consegue fazer, pode ser sugestivo de disfunção temporomandibular, que é uma alteração nessa região, tá? E pacientes que têm essa disfunção sentem dor, então aí a dificuldade de abrir a boca. Aí a gente também avalia, né, se tem algum tipo de ruído, ou como eu disse, dor nessa movimentação de abrir e fechar a boca. Agora ela vai lateralizar do lado direito e lateralizar do lado esquerdo. Bom, da parte 5 do protocolo MBGR, que se trata da mobilidade, ela se finaliza por aqui. Aí a continuidade é a parte 6, que fala sobre a dor, a palpação e entre os outros, tá? Na parte 6 do protocolo MBGR, a gente vai avaliar a dor e a palpação. Então, na têmpora, a gente vai apertar e a paciente vai dizer se ela sente dor ou não. Não. Então, dor ausente do lado direito e do lado esquerdo.
a gente vai palpar o masseter e a paciente novamente vai dizer se ela sente dor ou não. Então, dor ausente na direita e esquerda. A gente vai apalpar o trapézio e a paciente vai dizer se ela sente dor ou não. Não. Aí a gente vai avaliar o esternocleidomastoide, que é essa parte aqui. A gente vai apertar e a paciente vai dizer se ela sente dor do lado direito e do lado esquerdo. Aí a gente vai ter a ATM. A gente vai apertar e a paciente vai dizer se ela sente dor ou não. Não. Aí, na parte 7, nós temos a avaliação de tônus. Lado superior, a gente vai apalpar e ver se o tônus está adequado. Se o tônus está adequado, diminuído ou aumentado. Lado superior vai fazer com o lado inferior, com um mento, com a língua para fora, toda a língua para fora. A gente vai apalpar e ver se está normal, aumentado ou diminuído. Bochecha direita, também apalpando, bochecha esquerda. Aí na parte 8 a gente tem as funções orofaciais. Seria a respiração, a gente vai pedir para a paciente respirar e vai ver o modo que ela respira, se é nasal, oronasal ou oral, o tipo de respiração, se é médio superior, se é médio inferior, quando ela respira, se ela mexe os ombros ou se ela mexe o peito e a barriga. Aí a gente tem também a mastigação. A mastigação, a gente vai dar um alimento para o paciente. Enquanto ela mastiga, a gente vai observar se ela mastiga do mesmo lado direito, a mesma quantidade do lado direito e a mesma quantidade do lado esquerdo. Se a trituração, se ela faz a trituração nos dentes incisivos ou nos dentes mais laterais. O número de ciclos, quantas vezes ela mastiga do lado direito, quantas vezes ela mastiga do lado esquerdo. Enquanto ela está comendo, se ela come de boca aberta ou se ela mastiga de boca fechada. Se ela produz algum ruído enquanto mastiga ou se tem alguma contração de músculo enquanto ela está mastigando. E a velocidade na qual ela mastiga. Se mastiga muito rápido, se mastiga muito devagar, ou se é numa velocidade adequada. Aí a gente tem, a gente vai perguntar qual lado o paciente prefere mastigar, se é do direito ou do esquerdo, ou os dois, se ela sente dor ao mastigar, se também é do lado direito ou do lado esquerdo, e se ela sente algum ruído na ATM enquanto ela mastiga. E se sente, qual lado é esse ruído. Aí, durante a deglutição, a gente vai observar a postura dos lábios, se eles estão fechados ou parcialmente fechados, a postura da língua, se a gente vê a língua, se ela está atrás dos dentes ou na frente dos dentes, a contenção de alimentos, se ela está adequada, parcial ou inadequada, a contração do orbicular, se também está adequada, se está pouco adequada ou se está acentuada, a contração do mental se está ausente, se é pouca ou se está acentuada, movimento da cabeça, se durante a deglutição ela movimenta a cabeça para trás ou para frente para auxiliar durante a deglutição, se a coordenação ela está adequada ou não, e se produz ruído durante a deglutição, se quando ela deglute com estetoscópio, a gente vai fazer a avaliação e ver se produz algum ruído ou não. Aí é isso.